Flagrantes da vida selvagem. Eu estava com os meus pais na Ponte dos Crocodilos, na entrada do Parque Kruger. Vimos uma leoa na ponte e nós ficamos chocados. A gente não espera ver uma leoa logo de cara. Eu peguei a câmera e comecei a filmar. A leoa estava nervosa, ficava rugindo, chamando e correndo de um lado para o outro sem parar. A minha mãe disse que viu um crocodilo e ele estava passando por baixo da ponte. Mas eu não estava interessado em filmá-lo. Eu queria filmar só a leoa e então mantive o foco nela. Minha nossa! De repente, parecia que ela estava se inclinando da ponte. Aí teve um barulho na água. Eu olhei para lá, fora do visor, e ela tinha pulado na água. A leoa estava muito nervosa, correndo ao longo da ponte sobre o rio. O nervoso é tão intenso que ela acaba pulando no rio em vão para nadar e procurar os seus filhotes, porque seu instinto de proteção maternal é demasiadamente forte. A ponte devia ter uns 2 metros de altura. Foi um salto bem alto. Depois, eu vi que ela atravessou a nado e foi parar numa pedra. Então, ela ficou chamando e parecia muito nervosa. Depois veio nadando em nossa direção. Para a leoa, pular no rio não é apenas desconfortável, pois ela também se torna presa dos crocodilos. O tempo todo você vê aquilo e pensa, cadê o crocodilo? Será que ele vai aparecer? Então, ela foi até e não a vimos mais. Só mais tarde, quando falamos com outras pessoas na ponte, ficamos sabendo que não tínhamos visto. 2 filhotes dela estavam do nosso lado na ponte e ela os chamou para atravessar. Eles foram nadando até ela, até que o crocodilo notou e pegou um dos filhotes. Foi aí que ela pulou na água atrás dele. O outro filhote voltou para o nosso lado, nos juncos. Foi com ele que ela se encontrou no final. Um dos mais fortes instintos de uma mãe é proteger sua cria. E nessa leoa, podemos ver que ela está disposta a pular na água onde não tem nenhuma habilidade. Eu fiquei muito impressionado que vi. Senti muita compaixão pela leoa. Estava na cara, enquanto chamava pelo filhote, que ela estava aflita. E nós só podíamos sentir pena dela. Recebemos um chamado pela manhã. Atendemos e havia algo errado com a girafa. Ela apresentava um comportamento anormal e ficava se balançando. Fomos correndo preocupados. Não é algo que os nossos animais façam com frequência. Costumam ser muito tranquilos perto de pessoas. Depois de uma breve inspeção, notamos que a bolsa dela havia se rompido pela manhã. Era trabalho de parto. Pensamos, minha nossa, ela vai... Girafas vão parir em áreas de reprodução e sincronizam os partos. Então elas se reproduzem numa época certa. Ficamos surpresos, não esperávamos aquilo. Assim que percebemos que ela estava doente, chamamos nosso veterinário. É muito tenso, porque nunca se sabe como vai ser. Sempre pode haver complicações. Na natureza, quando as girafas dão à luz, fazem isso em áreas de reprodução que ficam bem escondidas. Muito legal, foi em local aberto. Dá pra ver as girafas saindo devagar e o filhote caindo no chão. O parto em si é um tanto assustador. Quando o bebê nasce, ele cai de 2 metros. É um belo de um tranco para viver. As girafas nascem com estruturas ósseas que lembram chifres, chamadas ossicones. A girafinha tem os ossicones do crânio quando nasce, pois é bem perigoso cair de uma altura de 2 metros. Se eles estivessem presos, poderiam causar danos. Então, eles ficam deitados na cabeça da girafa no começo e depois, conforme ela cresce, os ossicones vão se prendendo ao crânio. Na natureza, depois de nascer, as girafas ficam em pé depois de 1 hora e já começam a andar. É incrível com que rapidez elas conseguem se erguer naquelas patas longas e começam a andar. Não tem como não orgulhoso. A Pudgy é como uma filha para nós e agora teve seu próprio bebê. Nesse trabalho, os dias nunca são iguais.
Depois de um dia assim, a gente sente muita satisfação. É um dia para nunca mais esquecer. Fazíamos um safari matinal e estávamos passeando com os turistas. Foi uma manhã bem movimentada. Elefantes, seguimos rastros de leão, paramos para tomar o café de manhã, que é a nossa rotina diária, e quando começamos a tomar nosso café, um bando com uns 11 ou 13 cães selvagens passou pela nossa parada e foi embora. Na mesma hora, largamos tudo, recolhemos coisas e seguimos os cães para ver aonde estavam indo. Pois eles são bem raros e não os vemos com frequência. O rastreador os encontrou de novo, só pelo barulho, pois eles tinham conseguido pegar um pequeno impala. Quando chegamos lá, eles praticamente destroçado o impala. Já tinham quase acabado. Nós ficamos uns 2 ou 3 minutos vendo eles terminarem de se alimentar e foram embora de novo. Pela direção, eu nem imaginei que estivessem indo para a água. Seguimos os cães um pouco e, de repente, eles foram na direção do limite do nosso esconderijo. Vimos à distância uma fêmea de rinoceronte negro chamada Cusa deitada na lama e os cães dispararam na direção dela. Conseguem ver? Sim. Na hora, ela ficou tipo, opa, o que são essas coisas vindo para cima de mim? Ela saiu da poça e achamos uma pena, pois teria sido bom ver a interação. Mas depois de uns 2 minutos ela percebeu, espera aí, esta é a minha poça. E ela voltou para tocar os cães. E por uns 20 minutos lá ficamos nós, observando os cães serem perseguidos para lá e para cá pela rinoceronte. Eles corriam atrás dela e ela corria atrás deles e havia uns 2 ou 3 carros observando a rinoceronte de longe, perseguindo os cães. E nós ficamos bem longe. Os rinocerontes negros estão criticamente ameaçados e os cães selvagens estão na lista dos ameaçados. Só o fato de ver os dois na mesma cena, interagindo dessa maneira, deve ser algo que muita gente no planeta já viu. Os rinocerontes que temos aqui nunca tinham visto cães selvagens antes e eles estavam aqui há quase 9 meses quando de fato viram os cães. Foi uma ocasião incrível para eles. Como na maioria das interações com os grandes mega-herbívoros, os cães selvagens não foram agressivos com o rinoceronte. Estão curiosos, bando, estão só fazendo bagunça, estão testando um pouco os limites. Esta poça é minha. A reação inicial dos turistas foi, isso é rotineiro. Até que nós explicamos para eles enquanto filmavam. Gente, é muito especial ver esses 2 animais raros interagindo. Ver esses 2 animais raros sozinhos já seria fantástico. A rinoceronte foi para um lado. Os cães beberam um pouco, ficaram no raso por uns minutos, depois foram para a sombra, passaram o dia dormindo no leito do rio. E assim a rinoceronte voltou e reassumiu a posição. Foi uma manhã incrível e foi impressionante ver 2 dos mais raros animais juntos tendo esse tipo de interação. Foi um momento. A experiência em si nos ensina que cada dia é uma coisa nova. A cada passeio, cada curva na mata, há uma experiência nova. Não importa se fazemos isso há 20 anos. Parque Nacional de Chobe, Botsuana. Nós estávamos de férias na África e uma das nossas paradas finais foi o Parque Chobe, em Botsuana. Eu tinha dado uma câmera e adoro elefantes. Então, quando vimos 2 elefantes brincando na água, achei que era uma oportunidade ideal para testar a função de vídeo da câmera. Então, essa é a minha primeira captura em vídeo. Enfoquei a câmera nesses 2 elefantes jovens que estavam brincando na água. E, de repente, ouvi alguém gritar: "Nossa, um crocodilo!" Tem um crocodilo, vejam! Onde? Tem um crocodilo bem perto dele. E então eu vi o focinho do crocodilo apontando da água e depois afundou de novo. E ninguém pensou naquilo. E então me lembro de ter ouvido o guia no barco. Alguém perguntou: "Os crocodilos costumam atacar elefantes?" E ele disse: Não, eu nunca ouvi falar disso.
E, de repente, o elefante, que estava na frente, brincando na água, se sentou e começou a gritar apavorado. E preso na tromba dele estava o crocodilo. A minha suspeita é que o crocodilo submergiu, talvez sentindo-se ameaçado. E com os dois elefantes brincando, se movimentando, talvez o crocodilo tenha sido pisoteado, quem sabe. E aí ele resolveu marcar sua presa e se pendurou na tromba do elefante, dando um recado. Ele sacudiu a cabeça com força e o crocodilo caiu. E aí o elefante virou e saiu correndo da água, entrando na mata com o sangue escorrendo da tromba. A tromba, como sabemos, possui aproximadamente 100 mil músculos. E combinado a isso, há uma grande quantidade de nervos e sangue. Uma mordida na tromba certamente vai ferir e causar muita dor. Foi absolutamente horrível ver o crocodilo pendurado no elefante. O barulho e a sensação de pânico enquanto o elefante sacudia a cabeça para se livrar do crocodilo. E as pessoas gritando atrás de mim. Foi um momento muito real de pânico. A reação dele foi clássica, porque foi imediata. Ele sabia onde estava a ameaça, reagiu e saiu da água. Acho que ele vai ficar bem receoso antes de voltar àquela represa. Eu fiquei eufórica, fiquei eletrada. Só de ter visto aquilo teria sido demais. Mas, claro, poder mostrar às pessoas e também ter como fundo a reação de todos que estavam em volta deixou ainda mais empolgante. E peguei tudo em vídeo, na minha câmera nova. Saímos para nossa primeira excursão de tarde. Encontramos o nosso guia, Benja. E então prosseguimos, e ele nos mostrou um leopardo dormindo sob uma moita. E depois de um tempo, o leopardo se levantou e se espreguiçou. Ele ficou por ali um pouco e então resolveu descer até a vala, um pouco abaixo. E o nosso guia disse, acho que precisamos dar a volta para o outro lado. Então achamos um caminho, e nesse ponto só tinha o nosso veículo e talvez outro veículo ali. E então chegamos à posição em que havia uma rota de acesso descendo pelos dois lados. Notamos que havia uma mamãe gnu com o seu filhote, vindo por essa rota para a vala e pensamos, pode acontecer algo aqui. Sabemos onde o leopardo está. Sabemos onde a gnu e o filhote estão. E chance de acontecer algo. A gnu e o filhote desapareceram na vala. Não vimos o leopardo outra vez naquele ponto. O gnu e o filhote saíram pelo outro lado. E de repente, o leopardo atacou. E ficamos, nossa, que coisa impressionante. E aí a mamãe gnu voltou e acertou o leopardo com os chifres. E o espantou. Então o leopardo o perdeu. A mamãe e o filhote sumiram, deixando o leopardo com uma cara muito confusa. É sempre empolgante ver um leopardo, mas ver um macho adulto como este, de dia, perto de um veículo e tentando pegar uma deve ter sido muito emocionante. Só de poder ver um leopardo na primeira excursão com Benja foi muito empolgante. Quando chegamos à posição em que poderia haver um ataque, ficamos naturalmente empolgados com a expectativa. O leopardo localizou o gnu e usou a vala muito bem para se aproximar. Assim ele não teve de se abaixar e rastejar para chegar perto. Ele só caminhou dentro dessa pequena vala, ou donga, como é chamada. E o ataque foi clássico. Ele se lançou contra o bezerro, obviamente escolhendo o mais jovem por ser um tanto mais fácil matar. E numa fração de segundo, ele está bem abaixo, pronto para matar e sufocar o animal, mordendo a sua garganta. Mas a mamãe gnu não quis saber de nada disso. Eu fiquei com pena do leopardo. Ele ficou ali um tempo, olhando em volta, como se dissesse, que vergonha! Será que alguém viu isso? Podemos imaginar porque o leopardo não fugiu com o bezerro no momento em que o agarrou. Grande demais, muito forte e ainda estava lutando. Então, o leopardo não teve chance, graças aos rápidos instintos da mãe. Acho que a melhor parte foi ver o filhote escapar e viver para poder ver mais um.
Se ela houvesse ferido o leopardo, eu acho que ele teria fugido, mas a mãe também fugiria na direção oposta. Mesmo que o leopardo tivesse matado o filhote, ele teria conseguido a carne. A mãe teria vivido e teria outro filhote no ano seguinte. Então, é mais uma daquelas coisas que acontecem na natureza e que a gente tem que aceitar. O leopardo teve muita sorte. Aprendi que na natureza o instinto de proteger a cria é muito, muito forte. Estava indo de barco de Port Alfred até Port Elizabeth, que fica na costa índica da África do Sul. E estávamos passando por uma área chamada Bird Island. Conforme nos aproximávamos de lá, vimos a água na frente do barco. E ao chegarmos perto, percebemos que era uma baleia jubarte. Quando a baleia ficou perto do barco, vimos que ela era menor do que o barco, que tem uns 8,5 metros, e a baleia tinha só uns 5 metros. Então, definitivamente era jovem. Seguindo a baleia rumo a Port Elizabeth, pudemos ficar com ela, que emergiu constantemente por um período de 2 horas e meia. E isso mais de 100 vezes. É impressionante que esta baleia tenha emergido tantas vezes e por um tempo tão longo. Existem muitas razões pelas quais uma baleia pode emergir. Pode ser uma estratégia para remover parasitas e outras infecções da que pudessem estar irritando. Também pode ser algo que as baleias usam para se comunicar. Os filhotes de baleia podem fazer isso quando perdem a mãe. Ficamos preocupados pela baleia estar sozinha, pois sabíamos que daquele tamanho ela ainda teria de se alimentar de leite e não de peixes. Então, tentamos localizar a mãe em algum lugar por ali, mas não conseguimos. Ficamos só seguindo a baleia, que ficava o tempo todo emergindo sem parar. Parece sugerir a possibilidade de que o filhote e a mãe se separaram. Dava para ver que a baleia estava ficando cada vez mais cansada, porque no começo ela emergia até 4 vezes e depois estava emergindo só uma vez por minuto. Dava para ver a exaustão. Em um momento, a Silke conseguiu fazer uma foto em que dava para ver o olho. E a baleia subiu e meio do salto olhando para nós, tipo, cadê a minha mãe? Tive a impressão de que aquela baleia não iria sobreviver, porque estava tão exausta no fim que tememos que uns tubarões maiores, como o branco ou as orcas, que tinham sido avistados uma semana antes, viessem e atacassem aquele exemplar. Os tubarões conhecidos por atacar baleias são chamados de tigre e branco. Normalmente não atacam baleias adultas, eles vão atrás dos mais vulneráveis. Me senti responsável por aquela baleia, pois iniciamos uma relação ao segui-la por tanto tempo. Como tínhamos de partir e voltar ao porto, pegamos e informamos a guarda costeira e a capitania dos portos para que avisassem as embarcações que entrassem no porto à noite, para o caso de encontrarem uma baleia jubarte cansada em sua rota. 2 dias depois, estávamos em mar aberto de novo e vimos um jato, o borrifo de uma baleia à distância. E conforme nos aproximamos, notamos que era a mamãe baleia com o filhote ao seu lado. Então, ficamos aliviados e felizes pela baleia. Chegou a um ponto em que minha esposa, Silke, estava chorando no barco de tanta alegria. Nós decidimos viajar para o Quênia. Eu nunca havia feito um safari antes e estava muito animada para esse safari, pois adoro animais e adoro ver documentários. E assim decidimos ir para a reserva Masai Mara, no Quênia. O motorista sugeriu que parássemos no rio Mara para ver a migração dos gnus, atravessando o rio para o Serengeti.
Nenhum dos gnus tinha atravessado e já havia muita tensão porque os crocodilos estavam estando no rio. E os gnus estavam ponderando se deviam atravessar ou não. De repente, um leão apareceu do mato e os gnus se dispersaram. Para todo lado tinha poeira subindo, muita comoção no ar. Até o leão parecia meio desnorteado. Ele se sentou um momento e olhou numa direção. Procurou uma oportunidade e encontrou. Havia um preso na vegetação e o leão aproveitou. Com um golpe da pata, ele conseguiu derrubar o gnu e começou a sufocá-lo com a boca. Parece que demorou séculos para que ele morrer. Foi inacreditável. O que você achou? Bem na nossa frente, olha só. Que sequência impressionante para os turistas poder ver um ataque tão de perto. Então, eles devem ter ficado embasbacados com isso. Em segundo lugar, foi um macho que fez a caçada. E embora as pessoas achem que a fêmea seja a principal matadora, isso nem sempre é verdade. Em locais distintos, a caça feita por machos varia em áreas de mata mais densa, como esta. Não é incomum que os machos caçem bastante também. Quando o leão apareceu do mato, foi uma surpresa, um choque total. Um leão desses pesa uns 200 quilos. E o gnu, talvez uns 270. Então, um leão parar um animal desse e conseguir derrubá-lo em alta velocidade ilustra o incrível e imenso poder desses animais. A cada suspiro, achávamos que fosse último. E de repente ele esperneava de novo. E o leão continuava sufocando. Aí ele levantou o olhar, olhou bem no olho dele. E eu achei aquilo intimidante. E aí o leão voltou a abocanhar a garganta do gnu. E por fim, ele deu o último suspiro. A mordida na garganta é uma estratégia de matar muito característica de todos os felinos, em especial quando matam presas maiores. Eu não imaginava que um animal demorasse 20 minutos para morrer sufocado. Muita sorte por ter testemunhado aquilo, por ter visto tão de perto. A nossa posição era perfeita. Tive sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Mas, infelizmente, o gnu não estava. Durante um feriado no Kruger, há alguns anos, estávamos indo para Sabi e resolvemos fazer uma excursão à tarde. Chegamos a um cruzeiro e eu pensei ter visto um búfalo à direita, meio afastado. De repente, algo pareceu errado com a cena. Então eu freiei, olhei melhor e percebi que era um leão em cima de um búfalo. Todo mundo pegou as câmeras e decidiu esperar para ver o que acontecia. Para nossa sorte, parecia que os leões estavam perseguindo o búfalo em direção à estrada. E nós assistimos o leão perseguir o búfalo, tentando subir nas costas dele, tentar e pegar pelo rabo. Leões adultos, maduros e muito experientes estão à caça de um búfalo. Estes leões estão atacando por trás. O couro no lombo dele é bem grosso, porém na parte interna da coxa é muito mais fino. Tenho muita carne boa ali. E grandes veias e artérias por baixo. Se eles conseguem cortá-las com os dentes, eles podem enfraquecer o animal. Também foi emocionante que os leões tenham perseguido o búfalo pela estrada, bem na nossa frente. E então, houve um pequeno impasse. O búfalo estava atrás de uma moita, à direita da pista. E os leões, do outro lado, vieram para cercar o búfalo.
O búfalo luta ferozmente. É um animal muito forte, é um macho grande, de quase 1 tonelada. E então aquilo virou um jogo de espera. Todo o frenesi da corrida e da perseguição virou um jogo de xadrez. Então o que achamos que seria uma vista de 5 minutos virou um impasse de mais de 1h30. Por fim, tivemos de retornar ao acampamento antes de os portões. Até hoje não sabemos se o búfalo fugiu ou se os leões se alimentaram dele. Infelizmente para esse búfalo, a extensão dos ferimentos pode indicar que ele foi devorado mais tarde ou que morreu por causa dos ferimentos. O som foi algo que me incomodou por um tempo, pois eu não esperava o impacto que ele teria sobre os sentidos e como é alto o som do búfalo quando está em agonia. Eu tinha o sonho de ver um leão caçando ou matando. O Kruger é um lugar muito especial e é um privilégio ir lá. De volta a Londres e ao que chamamos de civilização, mal podíamos parar para marcar a viagem seguinte. Estávamos voltando de uma excursão à tarde. Avistamos um leopardo macho que não devia ter mais de 12, 14 meses. E o seguimos até uma bela área aberta. De repente, alguma coisa chamou sua atenção. E ele começou a rastejar lentamente na direção dela. Não dava para ver o que era na relva. Ele se aproximou, farejou e se afastou. Se aproximou, farejou e se afastou. A circular, tentando chegar mais perto. Ele começou a dar patadas e, por fim, percebemos que era uma biúta. Ela estava no chão tentando fugir. Dava para ouvir a cobra, que estava bem agitada e às vezes atacava. Mas ele só ficava circulando e não sabia bem o que fazer. Toda vez que a biúta atacava, ele saltava alguns metros para trás, depois se aproximava de novo e atacava outra vez. O interessante é que não só ouvimos o assobio da biúta, mas também vemos o leopardo rugir para ela. E faz crer que o leopardo sabe que a cobra é muito perigosa. Em outras palavras, há um elemento de medo no leopardo. A cobra está ali, em algum lugar por ali. Foi fenomenal vê-lo tentando entender o que era aquilo. Mas no processo, dá para ver como são ágeis. Porque a biúta tem um dos botes mais rápidos que existem. E ele se desviou todas as vezes. Isso destaca os incríveis reflexos do leopardo. Porque quando a cobra dá o primeiro bote, é rápido bastante para saltar para trás, elevando-se totalmente no ar, sem ser picado. Ele está em dúvida, não sabe bem o que fazer. É uma fase de aprendizado. Põe algo de gato, ele vai brincar, vai tentar ver o que é, dar umas patadas e ver o que acontece. Mesmo sabendo que a cobra é perigosa, o leopardo a persegue. E é isso que me impressiona tanto nos leopardos. Eles perseguem coisas como porcos-espinhos, biútas e outras criaturas perigosas. Porque ele sabe que, se for rápido o suficiente e se matar com eficácia, terá um prêmio no final. A biúta é uma cobra grande e gorda, daria uma ótima refeição. A grama se mexer? Era uma biúta grande. Quando a vimos se mover pela grama, parecia ter mais de 1 metro. Então, temos uma das cobras mais ágeis da Terra e um jovem leopardo muito curioso. Pode dar em qualquer coisa. Foi bem divertido, ficamos ali e observamos um pouco. No final, tudo acabou bem. A cobra seguiu seu caminho e o leopardo resolveu que era um tanto perigoso demais para continuar insistindo. Foi brilhante. Estávamos só seguindo o leopardo e a coisa deu uma guinada. A gente nunca sabe o que tem pela frente. Essa é a metade da graça. Saí para fazer um safari no Parque Ado. Um dos meus locais favoritos no parque chama-se Represa Rapur. Quando cheguei, havia 2 leões. E isso é um prêmio. Notei que os leões ficaram um tanto inquietos, e eu olhei à esquerda e vi uma granada de elefantes chegando pela colina. E foi exatamente por isso que fui à represa. Eu estava super animado. Havia bebês, mães. Então os elefantes foram até a água. Eles começaram a beber e a interagir. Foi muito legal assistir. Estavam se socializando. Então eu comecei a ouvir um som incomum à direita e virei a câmera. Está atolado. Aqui,
Ninguém precisa de fantasia pro Halloween. Halloween Selvagem. Dia 31, a partir das 7 da manhã, no National Geographic Wild. Quer aceitar para vender mais, mas não quer esperar para receber? Se você faz de tudo para se virar, a Samap tá com você. Com ela, o dinheiro do que você vendeu cai na sua conta em um dia. Pô, dinheiro em um dia é bem rápido, né? É tipo uma pasta com dor de barriga. Entra agora em samap.com.br e pede a sua. Só 12 de R$ 4,90. Samap. O Albert Lin está desvendando o passado com uma ajudinha do futuro. We're literally following a map made by lasers in the sky. Mistérios da Antiguidade, dia 23, 11 e 15 da noite, no National Geographic. Tem gente que fica utilizando a página procurando passagem. E tem gente que encontra o melhor preço com o caiaque, que recomenda a melhor hora para reservar. Pesquise no caiaque.com.br. Nessa temporada, o Dr. Paul está indestrutível, infalível, às vezes incompreensível. Mas quando se trata de algo inacessível, não podemos negar. Ele é incrível. Clínica Animal com Dr. Paul. Terça, 9 e 15 da noite, no National Geographic Wild. Está atolado. Impotente. Eu só podia continuar filmando o momento. Não havia nada que eu pudesse fazer e isso criou uma certa tristeza e desespero no meu coração. O filhote emite um chamado de socorro. É um guinchado bem forte, como se fosse um grito. E isso provoca uma reação imediata do resto da manada. Vemos todos correrem até lá. As mães e as fêmeas mais velhas são muito táteis e sempre tromba e as patas para conduzir os filhotes para longe do perigo, para pará-los. Mas, infelizmente, a margem é muito alta e o filhotinho não consegue se firmar e fica escorregando. E aconteceu que a manada inteira se reuniu para tentar resgatar o pequeno. Parecia que estavam meio indecisos sobre o que fazer. E então veio uma grande fêmea, muito apressada. Ela empurrou as mais jovens de lado e começou a tentar várias estratégias para salvar o pequenino. É como parentes mais próximos. Quando uma está em dificuldade, todos participam para resolver a situação. Normalmente, os mais velhos vão liderar por serem mais experientes e saberem o que fazer. Primeiro, ela pôs ao redor do pescoço do bebê. Isso o fez gritar ainda mais. Então a fêmea pôs a tromba por baixo do bebê e o puxou para fora. E o pequenino saiu voando. Quase caiu de cara. Uma sacudida, se levantou e foi embora. Cara, que alívio. A fêmea que faz isso mantém a tromba em torno do filhote, para que não termine na mesma posição de volta à estaca zero. Ele estava preso. O que aprendi disso foi a impressionante natureza dos elefantes. A forma como são amorosos e cuidadosos entre si. E o modo como se uniram só para salvar o pequenino. A melhor parte foi ver o pequenino no alto da cena. Feliz, livre daquela situação terrível, caminhando com a mãe. Nossa, foi como uma injeção de alegria instantânea para mim. Um evento incrível, algo que acho que nunca vou ver outra vez. Nossa, isso foi demais. Então, em nossa excursão, paramos perto de uma lagoa e lá estavam 2 hipopótamos no meio da lagoa. E um rinoceronte e outros animais próximos. O rinoceronte saiu do mato e primeiro queria chamar a atenção do nosso carro. E o nosso guia o espantou. Ei, circulando. O rinoceronte foi até a água e os hipopótamos saíram na mesma hora. E é bonito de ver. É como se eles já se conhecessem e aquilo fosse um ritual de toda noite para eles. Esta interação entre espécies não é incomum. Quando estes 2 gigantes esfregam as bochechas, sua ternura parece bizarra. Mas é o resultado de populações menores e de poucas oportunidades de socializar.
São dois indivíduos grandes que se sentem relativamente bem um com o outro. Não há comportamento agressivo, mas sinais diferentes que eles não compreendem. Os dois estão falando uma língua, o outro não entende. O hipopótamo pareceu decidir que não queria mais a atenção do rinoceronte e então começou a mostrar os dentes e ir a boca, tentando assustar o rinoceronte. E ele não entendeu a dica. O impasse entre o rinoceronte e o hipopótamo ilustra alguns desafios interessantes que os animais enfrentam quando já aprendem o próprio comportamento, mas se encontram diante de um comportamento que não conhecem. O que o hipopótamo espera é uma reação de comportamento submisso ou dominante, que lhe indique o que fazer. Para os hipopótamos, são coisas típicas, como estalar os lábios e um pequeno rugido ou jogar água. O rinoceronte espera ao menos um choque de chifres, que é o que tipicamente ocorre quando dois deles se encontram. O resultado deste comportamento confuso é um impasse longo, com idas e vindas, até que os dois ficam entediados com aquilo e desistem. O tempo todo esperávamos que as mordidas nascem em uma luta franca, em algum momento, mas não foi assim. Depois de termos visto esse encontro, mal podíamos acreditar no que observamos e sabíamos que este vídeo era especial. Depois de uma hora, o sol estava se pondo e já estávamos bem atrasados, então tivemos de partir e os dois ainda estavam lá. Estávamos no Land Rover, procurando animais e os rastreadores estavam seguindo os rastros de um leopardo. Depois de uns 10 minutos, encontramos um jovem macho. Dava para ver que ele ia caçando. Ele se movia rápido à procura de algo. E então ele entrou num matagal fechado. Nós o perdemos de vista. Então circulamos por mais uns 5 minutos. Ao chegarmos a uma clareira, lá com um filhote de bauala. Ele tinha uma garra no lombo do bauala, então ele estava balindo. Era só um filhotinho. A maior parte do tempo, o bauala estava bem calmo. E toda vez que ele se mexia, o leopardo puxava de volta com a pata, enfiava a garra e puxava de volta. Daí ele ficava quieto outra vez. É difícil estimar exatamente a idade do bauala, mas é bem novinho. E é um jovem leopardo macho que, acredito, deu de cara com o filhote por sorte. O leopardo está brincando de modo gentil com o pequeno bauala. Nem parece que está tentando machucá-lo. Mas creio que nessas alturas o leopardo sabe que o bauala não vai tentar fugir. Então ele tem todo o tempo do mundo para brincar com a comida. Olhamos ao redor e a uns 50 metros, lá estava a mãe. E ela não ia chegar mais perto que aquilo. O mecanismo de defesa do filhote de bauala é ficar parado num lugar só. E agora, de repente, havia algo bem ali, o atacando. Acho que deve ser um apuro bem sério para esse filhote, porque tem algo agarrando ele. Mas ele sabe que não deve fugir. Então, eu, sinceramente, tenho muita pena desse filhote. Acho que todos expressamos essa curiosidade. Mas depois de observarmos alguns minutos, quase todos dissemos: queremos sair daqui. Não queríamos ver o resultado. Infelizmente, não vemos o que aconteceu depois. Mas no final, o leopardo mataria o filhote e o levaria para outro lugar. Eu estava no Masai Mara com minha esposa para fotografar animais selvagens. Numa excursão de manhã, nós vimos 3 leões à distância que estavam perseguindo algo. Tivemos de chegar mais perto para ver que os 3 leões estavam cercando um mangusto. Ele estava gritando, tentando dominá-los. Às vezes o mangusto pulava para morder a cara deles. Os mangustos não são vistos como presas pelos leões.
Mas os leões, particularmente os mais jovens, perseguem qualquer coisa. Algumas vezes matam e não comem. Outras vezes vão só investigar. E se o animal atacado parecer agressivo o bastante, eles podem se afastar. Quando o mangusto achou a toca, pensamos que tinha acabado. Ficamos felizes por ele. Ele tinha de se salvar e foi uma surpresa ele ter reaparecido. Quando o mangusto entrou na toca, pensamos que fosse para fugir. Talvez fosse sorte a toca dele estar ali. Então, eu de novo. Isso me faz pensar que devia ter filhotes na toca. E esse foi o real motivo da agressividade. Desta vez parecia que ele estava perseguindo os leões. Muito agressivo, e os leões não sabiam o que fazer. O mangusto lutava com ferocidade e tenacidade. No final, ele conseguiu escapar. Às vezes, pensamos sobre a tênue separação entre valentia e burrice. Nesse caso, creio que a valentia possivelmente salvou a vida dela. A maior parte do tempo, quando se vê um leão, ele está deitado, dormindo umas 18 horas por dia e bocejando. É um vidão. Então, conseguir ver uma perseguição ou uma luta é impressionante e realmente muito emocionante para um fotógrafo. Eu e minha mulher havíamos acabado de terminar o churrasco quando ouvimos uns ruídos perto da cerca. Decidimos sair e verificar o que estava acontecendo. Quando chegamos à cerca, vimos 6 ou 7 hienas comendo uma carcaça. De repente, uma leoa chegou, saindo das flores. E foi aí que a coisa esquentou e ficou bem animada. Os leões e as hienas são os 2 maiores carnívoros da África. Eles são as espécies mais dominantes e vivem em nichos ecológicos bem parecidos. E sempre que os animais se encontram no mesmo nicho, existe concorrência. Havia outros hóspedes do acampamento observando a cena. Todos usavam lanternas. Então dava para ver as hienas vindo e depois a leoa vindo outra vez. Ela tentava desesperadamente pegar um pedaço para si. Obviamente houve muita luta entre eles. A leoa parecia bastante fraca. Suas costelas estavam aparecendo. Então ela devia estar muito faminta para atacar as hienas, porque a maior parte da carcaça já tinha acabado. Eu viajo para a África há muitos anos. Já vi muitos leões, já vi muitas hienas, mas jamais os vi competindo entre si desse jeito. As hienas ululando bem alto, fazendo barulho, e a leoa rugindo, claro. Era uma cena inacreditável. O fato da fêmea estar em condições precárias também teve influência. Até uma leoa saudável teria recebido o mesmo tratamento se estivesse sozinha contra 4 ou 5 hienas. Elas, as hienas, mordiam por trás. Uma fugia quando a atenção da leoa estava sobre ela. A outra vinha e mordia também. Uma hiena fêmea grande pesa 85 quilos. Uma leoa pesa uns 120. Essa era um pouco mais leve, talvez 100. Então, não havia muita diferença de tamanho entre as hienas e aquela leoa. Foi incrível ver aquela interação. Ainda mais porque aconteceu a uns 4 ou 5 metros de distância de nós. A gente sente um pico de adrenalina porque tem muita energia no ar. As pessoas ficam empolgadas, é claro. Eu fiquei empolgado. A minha esposa achou um pouco demais. Ela estava... Coitada da leoa. E ela estava faminta. Matar um leão, mesmo doente, sempre envolve uma boa dose de perigo, pois o leão ainda pode morder de volta. Então, ao
Pescar é melhor pegar a comida e não tornar as coisas ainda mais perigosas. Sei de uma coisa na África, como fotógrafo e também como amante da vida selvagem. Você sempre tem de estar pronto. Caso a minha câmera não estava pronta, então fiz as imagens com o meu celular. São coisas assim que fazem a gente querer voltar mais vezes, sabe? Quando acontece bem na sua frente, é demais. 2 dias depois, soubemos que um dos guias havia encontrado uma leoa morta na mesma área. Então, presumimos que era a mesma leoa.